Eu sou a Eva Aparecida, sou daqui de Mauá, da Casa da Bênção de Mauá, né? Estou na igreja há 33 anos e eu comecei quando eu estava grávida do meu filho aos quase 9 meses. Foi quando o missionário João Batista, ele entrou onde eu trabalhava numa loja aqui mesmo, no centro de Mauá. Ele foi fazer um orçamento de uma televisão. E ele chegou assim para mim, acabou nem comprando a televisão na época, que ele chegou para mim e falou assim: há caminho para os homens que parece correto, mas que o fim dele é a morte. E o seu caminho que você quer vai te levar à morte, mas eu posso te apresentar Jesus que pode te dar vida. E ali naquele momento ele saiu, esqueceu de ver a televisão, obviamente, e foi embora. Em seguida eu saí de licença maternidade, tive meu filho e essas palavras ficaram para trás, né? Foi ficando. E chegou uma hora que meu filho nasceu e ele veio com problema, ele não dormia, durante 9 meses ele não dormia, ele não... Assim, a gente passava perturbado, ele passava a noite inteira em claro com ele. Um revezava, dormia 2 horas, 1 hora, ele só conseguia dormir alguns minutos, algumas 10, 15 minutos, se eu colocasse ele deitado em cima do meu peito. Durante 9 meses, tanto eu quanto a minha esposa sofremos com essa perturbação. E ele chorava. Mas chegava no hospital ele sorria. Chegava no hospital ele dava gargalhada, mas quando nós deparamos na igreja e o nosso missionário fez uma oração, havia um espírito perturbador na vida do meu filho. Não deixava ele dormir. E ao mesmo tempo, a gente não conseguia dormir. Aí foi quando eu me lembrei do missionário João Batista. Das palavras dele. E eu e ele, saímos do médico com ele, que o médico iria internar ele, para descobrir, para tentar averiguar qual era o problema dele, que ninguém descobria nada. Foi quando eu falei para ele assim: olha, eu vou na Casa da Bênção primeiro, e eu vou procurar aquele homem que pregou para mim lá na loja, eu vou procurar ele. E eu entrei aqui na Casa da Bênção, fora de horário, não era o horário de culto, e nós encontramos o missionário João lá no salão. E ele orou para a nossa criança, para o nosso filho, e o nosso filho foi curado na hora. Naquele momento, meu filho foi curado. E então, ali, na hora que eu vi o meu filho sendo curado, que eu cheguei em casa, que eu dei banho nele, dei mamadeira e pus ele no berço. Ele dorme pela primeira vez? Ele dorme pela primeira vez 2 horas. A gente ainda ia lá no berço, ponhava a mão assim no nariz para ver se ele estava respirando. Com medo dele ter morrido. Porque era muito ruim. Até não falar, eu me emociono, né? Porque era muito ruim. E que ele gritava sem parar. E chegava no médico. Não tinha nada. Ele começava a rir. E ali naquele momento, ele mamou, ele acordou 2 horas depois, mamou. Eu troquei ele e ele voltou a dormir de novo. Aí ele dormiu 4 horas seguido. Nós dois ficava lá assim. Será que ele tá respirando? Sempre observando. Chegava perto dele, aí ainda mais que nós acabou deitando na cama e dormindo. Coisa que a gente nunca dormia 1 hora direto. Nós revezava. Entendeu? Eu colocava ele em cima do meu peito assim. A gente acabou dormindo e acordando assustado. E cadê o Daniel? E aí a gente foi procurar ele no berço, ele estava dormindo. Então, para nós, assim, e o próprio missionário João Batista, que orou por ele na época, ele chegou e falou assim: não se preocupe se ele dormir demais. Não se preocupe. Aí é onde que nasce o planejamento de Deus. Por quê? Eu tinha uma incredulidade muito grande. A minha esposa acreditava em Deus, já tinha uma convenção a aceitar Jesus, mas eu tinha rejeição. E a nossa luta era essa, porque ela queria vir para a igreja e eu rejeitava. E essa luta constante que houve na nossa vida causou problemas conjugal. E nós não tínhamos paz dentro de casa, nós vivíamos brigando, era um lar conturbado. Nesse meio período, o desemprego na minha vida era muito grande, então eu tinha um problema de perturbação tão grande que eu não conseguia enxergar essa realidade. Aí quando eu me deparo vendo meu filho sofrendo dessa forma, e quando eu chego na igreja e eu me deparo com um milagre dessa forma, transformou a minha vida. Transformou a minha vida pessoal, conjugal e transformou a vida do meu filho. E até mesmo material. Foi onde que eu pude enxergar Jesus
como ele poderia transformar a minha vida. Então, isso traz uma maturidade para a vida de um casal quando a gente começa a enxergar Jesus de outro ângulo. Uma coisa é ouvir falar de Jesus, uma coisa é ouvir falar que Jesus pode fazer, e a outra coisa é você presenciar isso na sua família, na sua vida. Era o nosso primeiro filho, era a nossa primeira bênção. Mas uma bênção que durante 9 meses foi sofrido. Para começar, o nosso filho, no dia do nascimento, ele passou 3 horas, 2 horas e meia, 3 horas do parto dele. Ele nasceu roxo, ele nasceu com problemas. E nesse decorrer desse problema todinho, nós tivemos a chance de conhecer quem era realmente Jesus e o que Jesus podia fazer na nossa vida. Mas quando ele viu a cura do meu filho, que ali Jesus curou, os médicos cancelaram a internação dele. E até hoje, ele dorme até demais. Ele dorme sentado, ele dorme... Quem conhece ele aqui na igreja, aonde ele encostar, vocês veem ele cochilando. Né? Então ele dorme, graças a Deus. E em seguida, meu esposo também veio para a igreja. Se converteu através da cura do meu filho. Eu era uma pessoa assim, logo no começo, novo no relacionamento, mas eu era uma pessoa muito ignorante, muito estúpido, e a gente brigava do nada. Ela era uma pessoa extremamente pacífica, mas era uma pessoa de um temperamento muito difícil. Eu vinha de um lar que era cheio de brigas. Eu presenciei brigas dos meus pais praticamente a vida toda. Então, quando eu me casei, o meu lar também se tornou um lar de briga. E eu não queria isso mais para mim, então eu queria sumir. Eu não vou continuar casada, e eu também não queria mais voltar para casa dos meus pais. Eu não vou voltar para aquele inferno, porque para mim era um inferno, eu queria viver mais fora de casa do que dentro de casa. E agora eu me deparava com o meu lar da mesma situação. Chegava do serviço, era briga, saía pro serviço, era briga. Então, e aí uma gravidez também junto. Eu falei, não, meu filho não vai criar num lar dessa forma. Eu vou sumir, vou criar ele sozinha. Nós éramos muito jovens, nós casamos jovens, imaturos, né? E de uma tradição, de uma cultura totalmente diferente. Ela nasceu aqui em São Paulo, eu nasci no Nordeste, no Pernambuco. Então, uma cultura que eu trazia para dentro de casa, muito diferente da que ela convivia, mas ao mesmo tempo a nossa dificuldade era de diálogo. E eu rejeitava ardentemente essa questão de ser cristão, de aceitar Jesus. Eu achava que aceitar Jesus, só o fato de eu estar vivo, eu aceitava Jesus. Mas aceitar Jesus não é dizer eu aceito Jesus, como todo mundo acha que aceitar Jesus é só dizer assim, eu aceito e acabou. Aceitar é uma mudança de vida e uma transformação. Foi a partir desses problemas, dessas dificuldades, que quando eu entro na igreja, na Casa da Bênção, quando eu entro e conheço o propósito de Deus na minha vida, começa a se transformando em alguma coisa. Primeiro ponto que começa alinhando a nossa paz. Eu e minha esposa começam a ter mais um diálogo mais aberto. A gente começa a colocar uma maturidade que nós precisávamos para que um casamento desse certo. E em seguida a gente vê esses milagres acontecendo na nossa vida. E a gente se alinhando. E ao mesmo tempo a gente trazendo para o nosso casamento dizendo o seguinte: eu não quero a convivência que os nossos pais tiveram no passado para nós agora. Mas isso só foi possível quando nós enxergamos que nós dois precisávamos de Jesus. Mas eu acho que um dos maiores dele, que Deus operou na minha vida, foi na vida da minha filha Daiane, há 1 ano de idade. Também. Foi o que me fortaleceu mais com gratidão ainda na Casa da Bênção. E ela teve hemorragia nos 2 pulmões. Nos 2 pulmões dela. Ela deu broncopneumonia e essa pneumonia deu hemorrágica, com 1 aninho de idade. E ali foi o segundo milagre na nossa vida, onde pela qual nós vamos passar contando, porque o missionário João novamente esteve no hospital, né? Que ele sempre esteve ao nosso lado esses 33 anos. Ele esteve ali no hospital e ele, como ele fala, né? Como ele falou no casamento da minha filha, que quando ele deu a palavra de fé que Jesus ia curar, nem ele mesmo acreditou que Deus curaria.
E quando foi às 3 horas da manhã, a hemorragia interna cessou. E sendo que os médicos já tinham desenganado que ela não passava daquela noite. A nossa vida é de gratidão. Eu sou muito grata. Eternamente. Grato pela salvação. Grato pela bênção conjugal e familiar que nós temos. Grato pelos nossos filhos. E principalmente grato por conhecer Jesus e o que Ele representa na nossa vida. Não tenha rejeição pelo primeiro impacto. Aceite as coisas como ela realmente é e busque uma transformação. Ela não pode aceitar que a sua vida vai ser miserável o resto da vida. Nós seres humanos não podemos aceitarmos a derrota como se ela fosse um ponto inicial da nossa vida. Nós temos que entender o quê? Que Jesus, Ele é capaz de mudar a nossa vida. Mas para isso nós precisamos querer. Nós precisamos dar um passo para o Senhor Jesus. Ele pode fazer.